Olá, eu sou o professor Fernando Couto Henrique Júnior, professor e coordenador do curso de Direito da ESEG. Minha infância acho que foi uma infância normal, nada de muito marcante que possa ser tocado, né? A diferença para hoje é que naquela época não tinha internet, televisão eram poucos canais, a gente tinha que levantar para trocar de canal, começou a aparecer controle remoto a partir de um certo momento. Cresci em São Paulo, num bairro que hoje está bem movimentado, mas naquela época era bem tranquilo. Então tinha amigos na rua, a gente podia sair para brincar na rua, tinha uma certa segurança, tinha jogar bola na rua, ia correr pela rua, dava para fazer muita coisa, se divertir bastante, até porque não tinha videogame, o computador surgiu depois, mas como eu falei, nada assim extremamente marcante, mas tranquilo, normal. Que eu imaginava quando criança, pensei em muita coisa, né? A gente é muito volúvel, a gente muda muito de ideia. Então tinha todas aquelas ideias que toda criança tem, de algumas carreiras que todo mundo quer ser bombeiro, astronauta, isso e aquilo. Mas aí lá na adolescência eu comecei a me direcionar mais para a carreira jurídica. Eu lembro que estava na 7ª série, que hoje é equivalente ao 8º ano, a gente estava nas férias de verão na praia, e na praia, pulando onda, meu pai resolveu perguntar para mim e para o meu irmão se a gente tinha pensado o que a gente queria ser quando crescesse. Eu acho que ali eu comecei a pensar. E ali eu comecei a me direcionar para a diplomacia e para o direito. Nessa época, ídolos, assim, tinha, acho que alguns músicos. Eu estudei piano clássico, mas eu gostava e gosto ainda muito de rock. Então tinha alguns roqueiros que me interessavam mais, como o Eddie Van Halen, o pessoal do Midnight Oil. Tinha alguns professores que me inspiravam também. Naquela época, acho que alguns atletas, que hoje acho que o pessoal nem vai me lembrar mais. Era muito heterodoxo, não era fixo num ponto só. O que me levou para essa carreira foi que eu comecei a pensar com afinco mesmo, onde eu me via dali a 5, 10, 15 anos, onde eu me via quando velho, etc. Comecei a imaginar, traçar quais seriam os meus passos. Eu tinha parentes primos da minha mãe na diplomacia, sempre tive muita facilidade para idiomas, então eu comecei a pensar por esse lado. E foi aí que eu comecei a me dedicar mais a idiomas, estudar mais disciplinas que tinham mais a ver com essa área, e acabei desembocando, e o direito era o caminho natural para ir para a diplomacia. Falando aí do mar, também o mar, água salgada e toda água, sempre foi algo muito presente na minha vida também. Eu sempre estava no mar, fiz natação desde muito novo, estava sempre na água e acabei virando também mergulhador. Então eu tenho duas profissões, porque o mergulho virou um hobby remunerado. Além de atuar juridicamente, ser só escritório, além de dar aula na faculdade de Direito, na carreira acadêmica, eu também sou instrutor de mergulho. Faço umas loucuras por aí, porque eu faço mergulho exploratório em caverna, entre buracos que o pessoal não entra, porque se entrar não volta. De repente algum aluno vai desejar que eu entre fundo mesmo para não voltar. Na faculdade, acho que o que mais me marcou foi perceber o quanto a gente poderia atuar de fato na sociedade. Eu fiz faculdade no comecinho da Constituição de 88, entrei na faculdade de 90. A Constituição de 88 estava completando 2 anos, estava começando a surgir o Código de Defesa do Consumidor, muita lei nova, muita modificação legal. E na faculdade eu participei da Atlética, eu participei do centro acadêmico. Então tive a oportunidade de ter muito contato com os professores, com personalidades políticas, conhecer mais a fundo os bastidores da justiça, do legislativo, do executivo. Isso inspirou a se aprofundar mais, a conhecer cada vez mais e a participar efetivamente, né? Botar a mão na massa. Ninguém conhece todas as leis, ninguém leu todas as leis. Ou a gente não faz outra coisa, tá? A gente conhece as principais leis, as regras principais, e a partir delas, para cada caso que a gente vai defender, para cada caso que a gente vai estudar, para cada área que a gente atua, a gente vai ver as principais leis, as principais normas. Então tem leis que eu vejo, foi aprovado a lei X hoje do Congresso, está entrando em vigor, tá, mas essa lei não toca em nada com o que eu tô atuando, então nem vou perder tempo
me preocupando com ela. Eu tenho na cabeça que surgiu uma ideia geral sobre ela. Agora, aquelas que dizem respeito à área que eu atuo, essas sim a gente vai estudar com mais afinco, vai se aprofundar e vai interpretar melhor. Fazer uma comparação. Digamos que surge uma nova técnica de cirurgia cardíaca. O neurocirurgião não vai se preocupar com isso. Mas o cirurgião cardíaco vai se aproximar e vai ver qual é, vai estudar para implementar isso no dia a dia dele. A mesma coisa, o tributarista sai uma nova regulamentação sobre, não sei, questão de aposentadoria, tá, ele vai pensar que o dia ele também quer se aposentar, etc. Mas não é uma coisa que ele vai estudar a fundo porque não tem a ver com o que ele está mexendo no dia a dia. Agora, na hora que sai uma mudança legislativa com relação ao tributo, reforma tributária que a gente está vivendo hoje, implementação, etc., isso ele vai estudar a fundo, aliás, ele já vai estar acompanhando, já vai estar verificando as mudanças mesmo antes delas acontecerem. Começo da minha carreira profissional, acho que o principal desafio foi conciliar o tempo, que ela foi bem agitada. Eu me graduei e já emendei a especialização em um mestrado, aí deixei de ser estagiário, já tinha sido efetivado num local, mas estava com proposta de 2 empresas de um terceiro escritório, e no meio de tudo isso, enquanto eu estava decidindo, ainda veio o convite para dar aula no Mackenzie. Aí eu tive que parar um pouquinho para pensar, mas eu digo que não escolhi a docência se impôs para mim, então eu acabei aceitando o convite lá para ir para o Mackenzie. Nem tinha como não aceitar, não foi meio que um pedido, foi meio que uma imposição. Era uma quinta-feira que eu tinha quase virado a noite trabalhando, então na sexta eu não tinha horário para chegar. Tinha avisado em casa que não ia levantar cedo, mas de manhã eu sou acordado pelo telefone, vindo lá do departamento, de um dos departamentos da Faculdade de Direito da USP. E fui atender para ver o que era um dos professores titulares. Falei, mas não sei por que estão querendo me contatar, porque as aulas mensais vão começar semana que vem, etc. E veio a notícia que eles estavam me indicando para assumir uma turma lá no Mackenzie. Eu ainda não tinha acordado direito, tá? Perguntei o que eu precisava pensar, quanto tempo tinha para pensar, mas daí já tinha acordado, eu resolvi tomar um café. E acordando caiu a ficha, eles não tinham perguntado se eu queria. Aí eu peguei e lancei a mão no telefone de novo, com quem que eu tenho que falar? E do outro lado eu ouvi, a gente sabia que você entendeu o recado, a gente sabia que você era inteligente. Né? Aí para começar a carreira docente eu acabei abrindo mão das 2 empresas do escritório e acabei abrindo meu próprio escritório. Então conciliava escritório novo, as aulas da pós-graduação e as aulas que eu comecei a ministrar também. Então por isso que eu disse que o maior desafio foi encontrar 30 horas em 24 para fazer tudo o que precisava ser feito. Foi um período muito intenso, mas muito feliz. Cresci muito, aprendi muito, me desenvolvi muito e deu muitos frutos. Eu estava com 21 para 22 anos. Eu entrei na faculdade cedo e terminei a faculdade cedo. Eu completei 23 anos como professor no Mackenzie. Aos 23 eu já era professor, eu entrei com 22. Aí de lá para cá desenvolvi muita coisa. Tive sociedade no escritório, que a gente acabou fechando. Tenho sociedade no segundo escritório hoje. Já participei de pool de vários escritórios, auxiliando muita gente. Já tirei um sabático para ficar na Europa. E quando eu voltei para São Paulo, não voltei direto para São Paulo, fiquei um ano de sabático em Fernando de Noronha, com uma pousada arrendada e trabalhando com mergulho. O pessoal brinca por que eu saí de lá, né? Que lá é o paraíso, e eu brinco que lá é o paraíso, mas é um paraíso que você, a certo momento, procura a árvore do bem e do mal para ser expulso, porque acaba ficando muito monótono, né? Voltei para São Paulo, voltei ao segundo escritório, retomei a parte docente, porque retomei a docência, e o meu projeto hoje é o curso de Direito da Faculdade ESEG. Eu tive a oportunidade de iniciá-lo e já estamos começando a colher os ótimos frutos dele. E esse vai ser o projeto ainda por um bom tempo. Na realidade, eu já tinha uma experiência de coordenação, não do curso inteiro, mas de parte do curso lá no próprio Mackenzie. No Mackenzie eu acabei aceitando muitos desafios, todos eles acabaram dando muito certo, então eu fui acabando sendo indicado para atividades administrativas também. Então eu implementei a monografia de conclusão de curso lá, que começou com a portaria 1886 de 94, ela passou a ser obrigatória em 98, eu estava lá. Então eu fui coordenador da monografia, fui o responsável pelo regulamento de monitoria lá também, que não tinha, a gente criou.
Fui o representante do corpo docente no Conselho de Ética, depois no Conselho Técnico Administrativo e depois no Conselho Universitário. Então eu já fui adquirir também alguma experiência na parte administrativa. Então não foi de uma coisa para outra? Não, foi uma crescente. Depois eu também auxiliei a criar o curso de Direito e o curso de Relações Internacionais da FAAP. Enfim, auxiliei a criação do curso da PUC Minas no campus Pós de Caldas. Então a gente vai adquirindo, em 99 a 2000, fui na Comissão Especial de Ensino Jurídico do AB e MEC. Então a gente vai adquirindo conhecimento e a prática, a experiência a cada projeto. Trabalhei também com relações internacionais. Acho que o projeto do qual eu mais me orgulho na minha vida foi um projeto financiado pelo Banco Mundial, em função da ONU, para o desenvolvimento da primeira universidade no estado do Cabo Verde, país Cabo Verde, né? Que ele demorou para se emancipar, se tornar estado independente, e aí a gente foi chamado para participar do projeto, pude ter o prazer de participar dessa implementação. Mergulhou no Cabo Verde? Mergulhei no Cabo Verde também, que tem cavernas marinhas muito legais. Para quem está começando, eu diria, esteja aberto e atento às oportunidades, porque elas aparecem, mas a gente precisa estar preparado para agarrá-las. Oportunidades aparecem. Às vezes a gente não percebe porque não estava prestando atenção ou porque não estava preparado para poder assumi-las. Então, para estar preparado, precisa se dedicar, precisa estudar, precisa estar aberto a ouvir conselhos, precisa estar aberto a repensar posições e ser sério, ser disciplinado para dar conta do recado. Olha, o perfil do aluno de direito hoje é muito aberto, é muito ortodoxo, muito heterogêneo, tá? Você não tem um único perfil. Porque o direito hoje é visto, por um lado, isso é bom, né? E é fato, o direito te abre inúmeras possibilidades para inúmeras carreiras. Então, tem desde aquele que quer ser advogado, aquele que quer ser funcionário público, enfim, aquele que não quer nem nada disso, quer expandir conhecimento e quer usar o direito para outras atividades. Então não dá para dizer que tem um único perfil. Pelo menos eu não consigo ver isso em todos os alunos de um bom tempo para cá. Olha, o que eu posso dizer é sigam seus sonhos, mas com o pé no chão. Isso é, sonhem alto, sonhem muito, mas pensem no que é necessário para atingir esse sonho. Porque só sonhar não se transforma em realidade. Mas quando a gente une o sonho, à esperança, ao trabalho sério, à disposição, à abnegação, à disciplina, ao trabalho mesmo, as coisas funcionam e a gente chega lá.